Atualizações sobre o caso Vitória, você que tem acompanhado aqui neste canal, tem novidades. O Maicon mandou uma mensagem para a esposa dizendo que fez uma besteira com os caras. Você vai ver essa reportagem, ou seja, que a Vitória Regina. Seja bem-vinda a esse canal. Está marcado aí a reconstituição para dia 10 de abril. Cabrini fez também uma entrevista com o Oruan e houve assim uma polêmica muito grande mediante o que o Oruan falou, e também o Frank, ele alterou falando sobre algo assim que eu gostaria que você deixasse também a sua opinião. Eu estava vendo assim nos aplicativos e aí de repente eu vi esse vídeo. Então assim, esperamos que tudo seja bem resolvido e a polícia, ela não descarta a participação de outras pessoas, nesse caso, Vitória Regina, Vitória de Cajamar. Então, o Brasil inteiro, né, pede por justiça para que possa vir tudo à tona mesmo, tudo venha a ser clareado. E eu creio que essa verdade já está mais próxima do que muitos estão pensando, tá bom? Deus abençoe você. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e também ative as notificações. Deus te abençoe. Aonde o crime organizado dita as regras, aonde um caso de uma menina que comoveu o país inteiro, o caso da Vitória, vocês não tiveram capacidade de resolver o caso, colocaram a porra do Cabrini para ir lá colocar o pai da menina em risco, e esse mesmo esse Cabrini depois ir lá e colocar o Oruan como anjo. Vocês são os filhos da irmão. Comenta filha. É a primeira vez que eu peço pra comentar o palavrão. Comenta filha da aí, porque é o que esses caras meu irmão. Os caras vai lá, esse Cabrini é tão você é, Cabrini, tão você é, mano, que você vai lá em Mauá, em Cajamar, coloca o pai da menina como eventual suspeito, deixa o cara no mó evidência, no mó boqueta, e depois você vai lá no Rio de Janeiro chupar as bolas do Oruan. Você é um filho da... Isso que você é, mano. Tô nem aí não, truta. Entendeu? Essa que é a real, rapaziada. Essa que é a real. O Brasil é um país vendido. Um país vendido, um país corrompido, onde as pessoas tampam os olhos pra verdade, finge que não quer ver, tá ligado? Cada um segue a sua. É impressionante que a reconstituição, apesar de todo o esforço dos advogados do Marco, vai acontecer, não tem jeito, né, Cacá? Boa tarde. Vai acontecer sim, viu, Passaia? Uma boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Esses peritos do Instituto de Criminalística que você estava citando, eles estiveram ali no entorno da casa de Maicon, concentraram o trabalho ali, buscando indícios do crime. Por exemplo, as roupas e o celular de Vitória não foram localizados. E no depoimento, o Maicon disse que queimou esses itens. Nessa confissão de Maicon, ele admitiu que assassinou Vitória Regina porque ele estava sendo ameaçado por ela, por conta de um breve relacionamento que eles tiveram. Ela o ameaçava dizendo que ia contar para a atual esposa dele sobre esse relacionamento. Essa reconstituição, Passaia, ela está marcada para o próximo dia 10 e a defesa de Michael contesta aí todas as alegações da Polícia Civil e da investigação. E aí por isso que não concorda com o Michael participar dessa reconstituição. Ele foi preso no início do mês, foi indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A polícia, Passaia, não descarta a possibilidade do envolvimento de outras pessoas no crime. O Dr. Fábio Costa, advogado da família de Vitória, conversou com a nossa equipe sobre o andamento, o avanço das investigações. Vamos acompanhar. Um passo muito importante nas investigações. O inquérito ainda não foi relatado, o caso ainda não foi finalizado, mas o Michael, nesse momento, consta como indiciado nesse inquérito policial que apura a morte da Vitória. A polícia não descarta a participação de outras pessoas e outras pessoas poderão ser indiciadas ainda nesse inquérito policial. Foi marcado para o dia 10 de abril, às 10h30 da manhã, a reconstituição do crime, que vai ser feita a partir do local onde a Vitória desceu do ônibus e possivelmente, provavelmente, ela foi arrebatada. Então, nesse momento, a polícia continua nas investigações, pessoas ainda estão sendo ouvidas, a polícia espera os laudos periciais para fazer o confronto de todas essas informações e possivelmente chegar na autoria da participação de outras pessoas, pessoas que têm ajudado o Michael a tirar a vida da Vitória.
Olha, doutor, muito obrigado pelas informações. É o seguinte, a família da Vitória foi ontem até a delegacia e os familiares ouviram do delegado e dos investigadores que a mulher do Michael, ela ficou sabendo do assassinato pelo Michael, mas que ela não participou desse crime. Por que que a polícia tem essa convicção? Porque no celular dela, a polícia encontrou mensagens do Michael, quando toda essa informação já tinha sido jogada na imprensa, do Michael dizendo para a esposa, olha, eu tenho que te confessar algo. Sabe esse caso, Vitória, que tá todo mundo falando? Então, eu tenho participação, eu e uns caras aí. Algo mais ou menos nesse sentido. E a mulher ficou desesperada, meu Deus, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? E ele não falou muita coisa. Então, em cima desse diálogo, a polícia conclui. A mulher dele não tem participação, ela é descartada como uma suspeita, como acontecia antes, ela não é suspeita mais. Porém, a polícia agora quer descobrir quem são esses outros caras. Porque o Michael comentou, eu acabei fazendo uma besteira com uns caras aí. Que caras são esses? Ele não quis falar para a mulher dele, não falou para a polícia. E se contou para os advogados não falaram nada até agora. O que a polícia nesse momento quer saber, quem são esses outros caras que o Michael comentou. Talvez, se ele quiser aliviar para todo mundo, ele vai dizer lá no tribunal que ele só contou uma historinha para a mulher dele, porque é o que passou pela cabeça dele quando ele estava confessando para ela pelo WhatsApp. Do mesmo jeito que ele fez, né, para os advogados, quando ele disse que só contou uma historinha pro delegado quando ele estava confessando o crime. A gente não sabe o que pode sair da cabeça do Michael, mas a polícia já tem muitos argumentos para indiciar esse rapaz e para ter certeza, palavras da polícia, de que ele realmente participou do assassinato. Nossa, dela daquele jeito. Porque como eles começaram a falar, olha a foto porque tá feio. Eu falei, mano, eu não quero lembrar da minha irmã daquela forma. Aí eu falei, não, eu prefiro ver a foto. Só que assim, a foto que eles me mostraram foi só da perna dela, que era onde tinha tatuagem, e do braço dela, da onde também tinha tatuagem. Então ali eu já comecei a passar mal. Eles me tiraram de lá, só que o meu irmão e a minha cunhada insistiram em ver o corpo. Eu não quis ver o corpo. Porque eu sabia que aquela imagem nunca mais ia sair da minha cabeça. E eu não queria lembrar dela daquele jeito. Eu vou ter que perguntar, eu peço desculpas pela pergunta. Se vocês não quiserem responder, eu entendo, mas é uma questão até por conta do que acontece. A polícia fala que a Vitória foi encontrada de uma maneira. Aí, na semana, 10 dias depois, uma semana depois, não é nada disso. A Vitória não foi encontrada dessa maneira, foi encontrada de outra maneira. Então, a gente ficou assim, mas pera um pouco, era assim ou assado? O que você consegue me contar de como estava, por exemplo, a história do cabelo raspado, disso, aquilo, o que o seu irmão e sua cunhada falam? Ou o que vocês têm de acesso de informação que confirma a Vitória foi encontrada desta maneira ou desta maneira, que muda muita coisa? Como Sim. que você conseguiria me descrever? Ela falou que ela estava sem o cabelo, que tinham raspado o cabelo dela. É porque raspado é uma coisa, caído é outra, arrancado é outra, cortado é outra. Raspado é raspado, você percebe? A sua cunhada fala do cabelo raspado. Falou que estava. Que ela estava sem cabelo nenhum. Ela estava nua? Estava. Tem um sutiã? Então, eu não sei se a hora que ela já estava lá no saco, eu não sei se eles tiraram, mas eu ouvi dizer desse sutiã que tinha um sutiã amarrado no pescoço dela. Ela estava enterrada ou não estava enterrada? Não estava enterrada. Porque é uma coisa assim, eu enterrei, outra coisa eu desenterrei, outra coisa... Porque é as mentiras que ele contou. Que é tudo que é muito estranho, porque assim, uma coisa assim, como eu aprendi nesses quase 20 anos que eu trabalho nessa parte, entrevistando pessoas de crime, o canal tem 2 anos, mas eu tenho uma vida anterior disso. O local e o corpo, tudo fala. Então, ali, tu está te contando a história, só que você precisa da pessoa correta saber ouvir essa história. Quando você ouve o depoimento que veio depois do Michael, a sensação que você tem é que é um outro crime, porque não é possível que um corpo encontrado dessa maneira foi feito isso com... Não tem como, né? Então, assim, ela não estava enterrada, ela estava fora da terra, ela estava nua. Eu peço desculpas de ter que perguntar isso, eu vou perguntar para sua filha, tá? Para o senhor não ter que entrar, mas assim, a história...
Ele disse que deu 2 facadas, mas tem um corte maior no pescoço, não tem? Sim, ele fala que foi um no pescoço e um aqui. Mas ela estava degola, não estava degola? Sua cunhada sabe dizer isso? Ela falou que estava profundo. Um corte, Um não, corte no não um pescoço. corte. Não, ela falou que o corte do pescoço dela estava bem profundo. Foi só isso que ela falou. O corpo estava visível. Assim, eu digo assim, ele devia estar inchado, tá, mas você conseguia ver o corpo. Não é aquela coisa que já está... Que a polícia depois falou, eu vi uma pessoa da polícia dizendo que ela estava já numa fase que o corpo estaria mais... quase um líquido. Isso não existiu. Tava, tanto você viu foto do braço, da perna. Você via que estava inchado um pouco. Né? Tava mais inchado e... como é que eu posso dizer? Não estava mais a cor... Normal. Vai ficando aquele preto. Isso. É uma cor bem preta, estranha. É uma cor de falta mesmo de tudo. Sim. Que é isso que ajuda a polícia a entender há quanto tempo aquela pessoa estava naquela situação, quando que foi a morte e tudo mais. Ali começou para vocês um novo período. De novo pegando a mãe da Priscila Belfort, que ela diz que ela preferia estar nessa fase que vocês estão do que há 20 anos, sem saber o que aconteceu com a filha dela, no eterna esperança de que ela pode entrar pela porta da frente, e no eterna esperança de poder dormir. Ela fala para mim, ela não durma há 20 anos sem saber como é a minha filha, onde ela está, o que aconteceu com ela. Quando sai do desaparecido e entra para o homicídio, ali começou uma nova etapa, que é a busca por uma justiça que vocês não faziam ideia ainda de como seria. Como que vocês foram começando a entender o que poderia ter acontecido com a Vitória, com pessoas próximas a vocês? Vocês conversaram com essas pessoas que depois a polícia apontou como possíveis autores, o Daniel, o Gustavo e o Michael? Para mim, esses 3 são totalmente suspeitos. Os 3. Mas o senhor conhecia eles? Não, não conhecia nenhum. Nem de vista? Nem de vista. O único que eu conheço ali, que eles tinham colocado como suspeito, é o Daniel, que a gente chama ele de Dandan, do Corsinha Branco. Você conhecia de vista? Não, ele eu conheço ele desde molequinho, ele sempre ia em casa brincar. Ele frequentava a sua casa? Frequentava. Quando vocês estavam procurando a Vitória ainda como uma desaparecida, o senhor chegou a conversar com esse Dandan? Ele foi levar minha filha até a Araçariguama, ele ajudou nas buscas, ele estava no cemitério, foi ele que levou minha filha, ou meu filho e minha nora. Uma outra ele foi comigo para Araçariguama. Você estava no carro com ele? Sim. Como ele estava? Uma outra irmã, normal. Triste por toda a situação. Ele foi ao enterro da sua filha? Foi. O Gustavo, no caso, não o Gustavo que mandou uma mensagem, e mandou ok, o Gustavo, para quem ela, a Vitória, tinha mandado a mensagem pedindo uma carona e que ele só responde 4 da manhã. Esse Gustavo, ele foi ao cemitério? Não. Nenhum deles. O Michael, seu pai não conhecia, mas vocês conheciam? Eu também não conhecia. Meu irmão, que parece que estudou com ele há uns anos atrás. E ele morava perto de vocês? Morava, perto, cerca de 3 quilômetros, mais ou menos. Então, na verdade, nem que ele morava no caminho entre o ponto de ônibus e a casa de vocês. Quando ele segundo a polícia, segundo o próprio depoimento dele, ele teria interceptado a Vitória nisso e levado ela para a casa dele. Não, só que a casa que ele morava antes era perto. A casa onde, em princípio, poderia até ter sangue da Vitória. Ele mudou de lá. Ele mudou. Mas durante o desaparecimento da Vitória, ele morava perto de vocês. Sim. Ele chega a... Vocês lembram hoje se o Michael chega a perguntar para vocês como é que está a Vitória? Nada. Vocês não lembram dele de jeito nenhum? Não, ele nunca apareceu. Nem durante o período porque é muito comum autores quererem informação. Então não seria estranho se ele tivesse, durante o processo da Vitória desaparecida, se ele aparecesse falando assim, olha, eu quero ajudar a encontrar a Vitória. Por onde que vocês acham que ela andou? Porque ele vai pegando informação para ele, né? Estão me olhando ou não estão me olhando como autor de tudo? Isso ele não fez, vocês não lembram? Nunca nem apareceu. De tentar ajudar nada? Não.
E o máximo seria porque ele era vizinho. O teu irmão teria um dia estudado com ele lá atrás, um dia. Não tem conversas? Foram encontradas, vocês sabem se foram encontradas conversas entre a Vitória e o Michael? Não. Pelo celular dele? O celular dela não foi encontrado, mas pelo celular dele ou por Instagram. Vocês conseguiram entrar nas redes sociais da sua irmã para ver assim mensagens, isso, aquilo, nada? Não. A única coisa que eu sei que eu fiquei sabendo é que o Gustavo, o que ela ficava, que também mentiu, né, na delegacia, eu fiquei sabendo que tinha vários comentários dele nas fotos da minha irmã. E que depois... Apagaram. Ele apagou todos. E também o Michael, porque uma coisa... bom, se ele seguisse ela, ele teria tirado ela também. E aí também é só a polícia solicitar para a Meta para ver se existe conversas por Instagram entre a Vitória e o Michael, ou se o Michael e ela se seguiam. O que foi? Dá para solicitar, saber disso. É só a polícia solicitar. Não sei se a Meta vai entregar, mas ele solicitou. Então, porque o Michael falou que não tinha redes sociais, que não tinha Instagram. Porém, a polícia descobriu que ele tinha, sim, um fake. Até que era para stalkear que a era Vitória. o que ele stalkeava ela. Que é por onde até ele teria descoberto que ela estava indo para casa. Isso, porque foi visto que ele viu. Mas, bom, a gente vai entrar nessa parte, porque o que eu pergunto é o seguinte, se ele é um bom stalker da Vitória, ele sabia que seu pai buscava ela no trabalho, ou buscava ela no ponto, ou ela ia para a casa da irmã. A mensagem que vocês me dizem, que é a última mensagem do story dela, não diz, indo embora para casa, vou ter que ir a pé, porque o meu pai não vai me buscar hoje, então, meu Deus, cuida de mim pela rua. Não, ela só não diz, estou indo para casa, porque amanhã tem mais.